Bem-vindos a mais um episódio do Hotel Lobby Talks, esse papo de lobby bacana, onde vocês têm conhecido hoteleiros legais, hoteleiras incríveis. Peter, E aí, tudo certinho? tudo certo, nada resolvido, mas Vamos vamos que lá, vamos vamos, né? embora, vamos embora. Bem-vindo aí ao Hotel Lobby Talks. É isso Bom aí. estar contigo. E bem-vindo ao Hotel Lobby Talks, você que tem acompanhado nosso trabalho aí semanalmente. Muita gratidão aí pela audiência, mas lembra de dar um joinha, divulgar, fazer comentário. O pessoal tem comentado aí, obrigado aí, Marcelo. Obrigado, o Marcelo Bicudo, que fez um comentário aí no último post. Então tá muito legal, tá muito bom. Vamos em frente aqui. Então, bem-vinda, Leandra Galo, aqui ao Lobby Talks, o Hotel Lobby Talks. E é um prazer ter você aqui conosco, uma hoteleira de mão cheia, uma hoteleira já que tem uma carreira bacana, bonita, trabalhou em empreendimentos importantes aqui da capital e hoje está num hotel ícone aí de São Paulo, né? Acho que foi o primeiro hotel de aeroporto do Brasil. Parabéns ao Jaime Canet, pelo que começou como Deville e hoje é um Marriott São Paulo Airport, né? É isso aí. Sim, isso aí. Muito bem. Uber, vamos lá. Bem-vindo, Manda bala aí. Obrigada pelo convite. Bem-vindo. Obrigada, Imagina, bom dia. bem-vinda, Bem-vindo. bem-vinda. E, né, a gente sempre começa perguntando aqui quem é da Leandra antes da hotelaria, né? Como é que a Leandra chega na hotelaria, mas quem era ela antes de ser a hoteleira? Bom, eu sempre fui uma criança, assim, aí aquela que começa lá de trás, né? Aqui é assim Aquela mesmo. lá nos primórdios. Não, eu fui uma criança extrovertida, né? Nunca fui tímida, sempre fui comunicativa. E minha carreira ela é quase toda na hotelaria, né? Então, muitos anos, né? Mais de 20 anos. Esse ano eu completo 20 anos na gerência geral. Olha, Então, Bacana, muito, parabéns. muito bom, assim. Então, antes disso, assim, eu tive outros trabalhos, né? Eu comecei bem jovem, assim, comecei com 16 anos trabalhando, estava estudando ainda. Percebe-se. Obrigada, Peter, sempre tão gentil. Você disse isso para todas. Não, só para você, só para você. Mas assim, eu comecei estudando ainda, né? Trabalhando com atendimento já, legal. né? E aí eu trabalhava numa editora de revistas. E aí, nessa época, eu substituí minha irmã, né? Ela me indicou, substituí, depois ela saiu e foi para outro lugar, eu substituí novamente. E aí eu comecei a trabalhar nessa editora na área de publicidade. E aí comecei a me envolver ali e tal. E aí os meus colegas falavam: "Leandra, você não vai estudar publicidade?", né? Que era a faculdade do momento, assim, todo Sim. mundo queria fazer e tal. Eu flertava, achava legal e tal, mas não era a minha pegada, né? E aí eu não sabia exatamente, porque eu acho que, assim, com 17 anos você é muito nova, né, muito Sim. jovem para escolher o que você vai e a gente tem essa coisa eu acho que essa vontade, pelo menos, de escolher algo que vai ser definitivo até que a morte nos separe, né, então você não Exato. quer errar, sabe, tem uma insegurança. E eu não sabia o que fazer, eu morava no ABC, e o ABC é uma região muito industrial, né, então, assim, meus colegas estavam indo todos para os Senacs, Senais, ETEs, e eu olhava e falava: "Gente, não tem nada a ver comigo, eu sou de humanas, né, tipo, eu quero falar com as pessoas", não tinha nada a ver comigo. E aí eu comecei a pesquisar mesmo, ler e tal, e acabei, achando, né, o turismo, hotelaria eu fiz administração hoteleira, mas não tinha tanto curso de hotelaria, era mais turismo. Era. E e aí o meu primeiro emprego nisso foi em companhia aérea, eu fui trabalhar na área, né, meu segundo emprego foi como reservas aí eu vou denunciar realmente a minha idade, na Transbrasil. Aê! E aí eu trabalhei na área de reservas, foi ótimo, assim, porque daí eu já tinha aí naquele momento eu já tinha certeza que era isso que eu queria fazer, assim. Eu queria Legal. Legal. hotel, queria trabalhar em hotel, e aí foi isso, assim, foi um primeiro contato, assim, com o público, né, ao telefone, começando a falar inglês, então, assim, foi gostoso, assim, eu vi que eu tinha uma tranquilidade para lidar com situações de reclamações, para mim não era um problema, Olha. né. Calma, né, veja bem. Você não é, então, a gerente que fica lá na sala escondida, você está lá no lobby, Não, né? não, eu circulo, né, estou à disposição. Claro que eu tenho um time que chega antes, né, Sim, então claro. muitas vezes eu não sou chamada para falar com alguém, porque eles já resolveram, né. Mas eu estou super à disposição, conheço os hóspedes, trato com eles, né, o nosso negócio é esse, né, Sei. é estar à disposição, né. Então esse foi o começo, assim, e aí dei sorte, eu digo, assim, porque, tão nova, assim, você já escolher algo que de fato vai e eu vou te falar que eu até me confundo um pouco, sabe, a minha persona, assim, com a Sim. minha profissão, a coisa que se funde, assim, porque Uhum.
começando jovem e já ainda no autoconhecimento, você, será que... E aí ser treinada, sabe, assim, para, olha, é assim que se age, agora você sorria o tempo todo. Sim. E aí a coisa vai se fundindo, assim, eu acho que foi me transformando pessoalmente E também. você não tinha nenhuma referência em relação a hotelaria Não, na família, nada nada, disso e tal. Foi ali um nada. momento que você Nada na sua infância assim apontou assim para trabalhar na hospitalidade? Não, eu acho que não. Eu acho que foi, assim, me olhar e ver que eu não era da área industrial, definitivamente, né, e assim, aí outra denúncia de idade, processamento de dados era o que todo mundo queria fazer. E é, eu falava: "Gente, não, pelo amor de Deus, quero falar com eu quero pessoa. falar com as pessoas", né. Então eu acho que foi isso, assim, eu me olhar, né, e não reconhecer que eu ia no caminho ali, sabe, no bonde ali de todo mundo, né, Uhum. não era a minha praia, assim, foi isso. Ah, legal. E o que que a Leandra faz hoje assim nas horas de folga, vamos dizer? A Qual que é Leandra o não seu... folga, mentira. A Leandra é hoteleira. Ah, assim, eu gosto de estar com a minha família, né, claro, adoro viajar, gosto de ler, amo uma praia, assim, se eu tiver, assim, um solzinho, uma praia, putz, eu vou estar felizona, Você gosta sabe. de calor, né? Amo o calor. A gente chegou aqui, eu falei: "E aí, Vitor, dia fresco hoje?" Ele: "Ah, esse calor", eu amo o calor. E eu percebo que eu mudo um pouco, sabe, entre o calor e o frio, assim. Ah, Então no altera. inverno eu começo a ficar toda, eu sou mais colorida, assim, eu começo a ficar toda fechada, assim, meio contraída. Eu sou claramente do sol, assim, dos trópicos. Ah, então Amo um um calor. próximo hotel para gerenciar numa praia vai ser bom, né? Olha, que coisa, será? Eu sou paulistana e eu nunca atuei fora de São Paulo, né, Nunca atuou, nunca né? atuei fora. Nunca foi um Tive desejo? Já foi, já teve, já negociei, já aceitei e acabou não virando, né. Mas aí depois que, assim, família, né, daí a coisa vai tomando outro formato, assim, né. Mas já cheguei a aceitar uma proposta que era fora de São Paulo e era na praia. Não foi o que me levou, mas enfim, acabou que não aconteceu, era uma conversão de um hotel e Uhum. não virou, então, o que é para ser é, né. E o que que você está lendo hoje assim? Qual o livro de cabeceira hoje? Olha, eu acabei de ler, eu tô lendo agora uns contos da Clarice Lispector, um livro que eu ganhei agora recentemente, mas eu acabei de ler e ele é um livro que você consegue ler ao longo do tempo, né. Mas eu acabei de ler Torturado. Desculpa, Ah, não Torturado, eu já li o Torturado, é Salvar Fogo, legal. Da do Itamar Vieira. Itamar. Gente, é uma loucura, assim. Não sei se vocês viram, mas É, o Torto eu li, esse tá não, o Salvar Fogo nossa. tá na lista, assim. Recomendo. E o que eu acho lindo, assim, ele fala do Brasil profundo, assim, né, do Sim. interior do Brasil, assim, né, Bahia, enfim, e fala de o que me surpreende, assim, nesses escritores, né, nele especificamente, é que eu acho assim, cara, a pessoa para falar coisas tão ricas de um personagem, ela tem isso dentro dela, né, não é Sim, possível. E eu falo: "Gente, é um cara jovem, né". sim. Como é tão sábio, assim. Não sei se vem de família, de estudo, enfim. Você também já falou da leitura, outras pessoas falando da leitura, e como é que numa vida tão acelerada assim, você consegue parar para ler, né? Porque hoje a nossa rotina, e uma gerente geral de um hotel de aeroporto deve ter uma rotina praticamente quase 24 horas, Sim. qual é o ritual que você faz para conseguir dar uma Olha, paradinha? assim, meu dia é bem intenso realmente, né. E assim, como gerente geral, eu vou falar por mim, né, cada um tem seu método de trabalho, mas assim, eu até gostaria, sabe, de conseguir, ai, separar e: "Ah, agora eu saí do hotel, estou fora, minha cabeça", eu não consigo, assim, Não eu tem sou como. eu tô 100% ligada o tempo todo em tudo, assim, no hotel, na minha família, no que está acontecendo. E assim, e hoje a nossa vida é assim, né, É. Sim. a gente está conectado o tempo todo, você está numa reunião, mas você já está falando com alguém, você só deu um ok ali e tal. Então assim, e talvez eu não seja tão rotineira, assim, sabe, eu sou um Uhum. pouco, Agitado. faço muitas coisas ao mesmo tempo e tal. E que horas você consegue ler então? Então, quando eu consigo ler, né, vou ser bem honesta aqui, né, porque eu não consigo ler todos os dias, assim, mas é quando eu deito para dormir, né. Ah, legal. Então é da meia-noite às 6. Não, mas esse é o meu momento, assim. Final de semana é mais tranquilo, tal, né, quando eu não tô trabalhando, mas, no dia a dia é à noite. Então é quando eu deito, aí eu né, leio um pouquinho, e tal. É nesse momento e é o momento também de eu começar a desligar para relaxar, né, e É, o ter livro ajuda isso um ajuda pouco, né? bastante, bastante. Às vezes Até até porque a gente demais. Você é, lê uma página só e exato, já e já É, já e já não conseguiu mais.
Mas enfim, mas eu concordo com você na questão da bagagem que cada um leva, assim, sabe? De Sim. alguma bagagem que todo mundo já vai trazendo, e aí você tem uma existência talvez assim mais rica, né? Assim, Sim. excepcional, enfim. E esporte, algum? Neste momento, olha que bom que você perguntou agora, que eu acabei de voltar. Eu tô fazendo pilates, né, Ah, que legal. comecei agora, assim, recentemente. Eu treinava, aí depois a rotina vai tomando outras formas, é mais difícil e tal. E olha, eu não tenho desculpas, porque no Marriott tem uma academia maravilhosa, o pessoal de fora do hotel, assim, que mora lá em Guarulhos, treina na academia. O pessoal, Leandra, eu vou lá todo dia, vou mostrar. O Peter esteve lá, deu, ai, eles, oi, Leandra, veio malhada, já volto. Então, assim, não tenho desculpa, porque eu poderia treinar no hotel, Aliás, é enfim, uma big academia, né? maravilhosa, e tem um spa, é super gostoso, tem pilates, mas enfim, mas eu não treino no hotel, eu treino perto da minha casa. E aí eu voltei a essa rotina, né? Eu gosto de andar de bicicleta no final de semana, no parque, que eu sou meio medrosa de andar na rua, mas Uhum. faz tempo que eu não faço, mas adoro, assim, acho uma delícia, acho que dá Ah, legal. uma desconectada. Já que você fez um jabazinho aí da academia, vou fazer um jabá aqui também. Nós tivemos lá no Marriott fazendo o Hotel in Loco, né? Sim. E hoje o Hotel in Loco do Marriott é o mais visualizado até Ai, que hoje, né? Super maravilhoso. legal, tá lá nos Arrasou. tops ali. E o Não, Hotel in Loco é o mais visualizado. gente, eu sou muito suspeita para falar, né, mas, assim, é um hotel belíssimo, assim, é um produto Sim. lindo. Assim, o que eu comentei com o Peter, ele concordou, assim, é um hotel que surpreende, porque você passa na frente, você não sabe o que está por trás, né. Verdade. Então, assim, você vê lá aquela estrutura e tal, quando você entra, abre-se e não é comum para o hotel de aeroporto, né. Não. Sim, não. Né, então é um produto Ele realmente, quando especial. você entra no hotel, você acaba incorporando a É, egrégora que o hotel tem, total. né, dá uma elevada, assim. Dá, Você até total. arruma a postura. Amei. Muito bom. E como é gerenciar um hotel, que a gente estava conversando um pouco antes, que você tem diversos públicos ali, Sim. que são públicos, que não são públicos rápidos, né, de hospedagens rápidas, porque você tem o time de futebol, que muitas Uhum. vezes fica 2, 3 dias, Sim, que é uma rotina operacional totalmente diferente. Aí você sim, tem a tripulação e o layover, que também ali tá sempre também com umas outras rotinas, e sim. tem também o público de eventos, E enfim, tem o público de lazer e o também, público de porque de lazer final de também. semana, por incrível que pareça, mas o hotel recebe muito passante ali que É. mora na Exatamente. região para poder curtir, porque é um mini resort urbano ali, né? Exato. Sim, não, Muito é legal. uma delícia. Assim, eu acho que para quem gosta de hotel, que é o meu caso, que amo, sou apaixonada, é um prato cheio, Então assim, somos porque dois. somos 3. 3? Três. Ótimo, São somos 3. 3. Não, assim, é um prato cheio, porque são muitos hotéis dentro de um, sabe? É um Sim. hotel de porte grande, né? Mais de 300 apartamentos. E esse público todo, ele dá um dinamismo que é gostoso, né? Então, assim, não tem dia calmo, né? Eu Uhum. comento, às vezes, né, com algum colega, assim, hoteleiro, ai, hoje estava calmo, 70%. Tipo, gente, São Paulo, né? Assim, é uma loucura, assim. E esse é o calmo do hotel, né? Sim. Então, assim, é uma delícia, assim, sabe? Você tá descendo a escada, tem um evento acontecendo aqui, um churrasco ali, música ao vivo aqui, Uhum. check-ins, Sim. entre e sai. Então, assim, eu acho que dá uma segurança, assim, para quem aprende a trabalhar com isso, né? Não tem mesmice, É. né? Não tem calmaria. E dá uma experiência, assim, porque muitas vezes o hoteleiro ele é muito preso a check-in 2 da tarde, Sim, check-out meio-dia, assim. sim. Ali Não, esquece, né. esquece. Você Né? vai ter o time que tá chegando às É, 5 da é. manhã Total. e o grupo que tá chegando às É 10 isso. Não, e as e tripulações, as né, que tem tripulações. são os horários de voos, né, e tal. Então é muito gostoso. Legal, Assim, a equipe gosta também, que bom. sabe, né. Então o hotel tá cheio essa semana, encontrei com uns meninos lá que vêm em casas de eventos, né, uns extras, assim, que são de casa, e aí um deles: "Legal, né, dona Leandra? Lotado, né", assim, porque todo mundo gosta disso, assim, né, o hotel ele tem uma estrutura com essa para atender, assim, nesse volume, né, então a gente quer Uhum. usar todos os espaços, né, é uma Não, que delícia. bacana, que bacana. A gente sabe que os desafios hoje, né, da hotelaria incluem também, né, a questão da mão de obra. Como é que você lida com isso lá e o que você tem assim de ensinamento para passar, de poder reter, de poder incentivar, de poder fazer com que
equipe toda que trabalha no hotel, que a gente percebe quando entra, que tem uma sinergia muito bacana, qual que é a mágica aí? É a localização que você está, porque também isso interfere, né? Uhum. Guarulhos tem a sua mão de obra que está ali, né? Sim, Mesmo com todos os concorrentes que você tem. sim. Alguma dica aí para poder É, passar para os assim, nossos amigos? Guarulhos tem o seu mercado, né, assim, eu tenho pessoas que moram em São Paulo, né, e a maioria mora em Guarulhos, mas eu acho que, assim, fora o básico, assim, porque, assim, o candidato, ele vai se atrair pelo que ele vê ali, né, então, assim, é salário, benefício, a primeira comunicação é essa, ele vai olhar, tem que ser compatível, né, tem que ser, eh, É um tem que s pacote, é né? um pacote, né. A marca eu acho que pesa muito, né, porque eu acho que, já tem todo um conceito, assim, uma confiança, né, as pessoas sabem que, eh, assim, que é positivo, né, é muito rico, sabe. Você tem uma gama de coisas, de acessos, assim, que é para quem tem interesse em se desenvolver, em crescer, é sensacional, né. E aí, assim, o que eu acho que não muda, né, isso daí eu acho que né, mas aí o que você falou, o segredo, né, se eu É soubesse o uma dica, é segredo, uma dica. mas eu acho que isso não muda de épocas, né, mesmo nas épocas mais difíceis, etcétera, mas é o trato mesmo, Sim. né, então, assim, é liderança, né. Quantas vezes eu tenho um colega que trabalha comigo que ele fala: "Leandro, as pessoas pedem demissão do líder", É. né, então ele vive me falando isso. Será que ele vai pedir demissão? Tô brincando. É, tô brincando. Será que é uma dica, né? É, eu acho que ele tá me dando umas indiretas. Não, mas eu acho que, assim, e é isso, né, assim, a gente não se esquece como as pessoas fazem a gente se sentir, né, e assim, o convívio é intenso, né, a gente fica muitas horas juntos, né, então tem que ter, assim, a gente tem uma intimidade profissional ali que a gente sabe como o outro tá. E aí você tem que ter uma empatia mesmo, um carinho pelas pessoas, né. Eu acho que, claro, gente, são muitas pessoas, tem regra, mas, mas eu acho que, assim, a questão da humanidade mesmo, sabe, de você olhar no olho das pessoas, ver que se tá tudo bem, e você dar um bom tom na coisa, né. Então "Oi gente, tudo bem? E aí, bom dia, vamos lá", né, e lidar com as coisas de forma prática, assim, né. Então o nosso trabalho, ele vai ter problemas, Sim. né, e assim, as pessoas vão errar todos os dias. Claro, eu acho que o maior desafio que a gente tem, eu tenho, assim, como hoteleira, é atingir a consistência, né, assim, plena, é o nosso maior desafio. Uhum. Mas assim, vai acontecer, não estou normalizando, assim, dizendo: "Ai gente, ok errar", não é isso, mas Mas é é ine normal. vai acontecer, você querendo ou não. Então, assim, a gente tem que lidar de forma prática, sem caçar bruxas, né. Então, Uhum. eu acho Claro. que as pessoas têm que entender isso. E isso dá eu acho que dá uma certa tranquilidade, assim, no tom, sabe, de como as pessoas se sentem, para você não gerar um ambiente, hostil mesmo, sabe, de medo, né. Eu acho que o Marriott, assim, a cultura, assim, é a galera muito acessível, né. Tua governanta não é alemã não, né? Não, Porque isso não. antigamente era muito É um comum, né? governante, É um inclusive, é um governante, né? homem, é um Aê! homem. Vamos mudando. Mas assim, eu acho que é você assim, é a partir da relação, né, então começa nessa relação, e aí a coisa segue, né, você tem as suas coisas para fazer, o seu papel, eu tenho o meu, e a coisa ela vai meio que seguindo naturalmente, E a entendeu. Leandra na hotelaria, né, porque muitas vezes tem aquele paradigma que as pessoas olham a Leandra e falam: "Já nasceu gerente geral". Ah, A Leandra já começou na hotelaria gerente geral? sim, comecei aos 15 anos, né. Eu comecei na recepção, num Aí, flat, aí. né, num Uhum, pequeno flat nos Jardins. uhum. Eh, Como eu sempre comentei com vocês, sempre gostei da área de atendimento, eu nunca tive medo do hóspede, né, então eu já tinha treinado um pouquinho nas ligações ali na companhia aérea. Então eu comecei no front, né, fui super bem treinada ali, eu tive 3 colegas iniciais ali, uma gerente sensacional e 2 Legal. colegas maravilhosas, assim, que eu tenho elas como referência até hoje. Que Uhum. bom. Aprendi coisas que eu levo comigo até hoje. E aí dali eu cresci na área operacional, né, então eu cresci, virei chefe de recepção, gerente de operações, depois virei gerente geral. Uhum. E aí na época da gerência de operações, claro, quando você é base, você já tem contato com as outras áreas, né, Sim. mas como gerente de operações, aí eu fui, né, realmente entrar em governança, manutenção, qualidade. Porque aí é um momento meio de uma prova meio de fogo É, para o hoteleiro, total. porque você Sim, tá na recepção, você pede o quarto, você quer é, saber se está tudo bem ou é. não. A hora que você tá ali cuidando da operação como um todo Sim. é
É o hóspede que não conseguiu entrar no quarto e a bomba que não está Sim. funcionando lá E o embaixo. organismo que é o hotel, né, porque, Exato. assim, o front é assim, é o hub, né, é onde É cai o tudo, coração, né, é o elogios e coração, é. críticas mas, assim, então é a pessoa que vai comunicar, né, o comunicador ali. Mas, assim, a máquina que acontece por trás e, assim, uma coisa que eu amo é back office, assim, eu sempre amei, sabe, entender como que a coisa acontece, eh entender um problema e se aprofundar nele para resolver na raiz. Então, assim, eu gosto disso, assim. Então, entendendo, né, ao longo da vida, assim, né, não nasci sabendo: "Ai, amo resolver problemas", não é Uhum. isso, né, e não tem a solução para eles, mas eu acho que se você tem assim, um mindset, assim, né, fazer as perguntas e começar a se aprofundar para chegar na raiz e falar: "Ah, tá, então acho que chegamos numa possível", aí eu acho que a coisa caminha para. E como foi a sua primeira gerência geral? Quando você sentou, assim, na primeira vez, você sentou na cadeira e falou: "Sou gerente geral. E agora?" Olha, eu era bem jovem, eu era bem novinha, eu tinha 24 anos. E aí, assim, foi sempre é um desafio, né, mas eu lembro que eu falei para minha gerente geral anterior, né, eu era gerente de operações de um hotel e sair para assumir um hotel, e eu falei para ela: "Ai, eu não sei se eu tô pronta", né, assim, aquela insegurança, né, e Sim. tal. E ela falou assim: "Você vai saber o que fazer, quando você sentar, você vai saber o que fazer". Então, assim, quando eu sentei na cadeira, eu sabia o que fazer. Eh eu digo assim, eu tinha algumas respostas, né, mas assim, você se depara com o desafio mesmo de assim, todo mundo está olhando para você, né, e pensando o que que ela vai dizer, o que que ela vai fazer, né, como que ela se comporta, porque é uma grande referência, né, o gerente geral é ele é uma grande referência para todos, né. Então assim, eu tive meus desafios, assim, foi um empreendimento que ele me deu bastante casca, assim, sabe, porque foi rápido, mas quando eu cheguei lá, o meu diretor, na época, que me promoveu, ele falou assim: "Leandra, a gente vai te promover para esse hotel, mas é um hotel que a gente vai deixar de administrar daqui a alguns meses". Eu falei: É, acho que Isso você quer está dizer me que eu também estou demitindo, saindo? será? Estou sendo promovida a hóspede? Você quer me está me dando um recado?". Então, assim, eu já sabia que eu ia pegar uma situação crítica, assim, né, então, assim, de tudo, né, relacionamento e etcétera. E assim, e a maturidade, né, e assim, a racionalidade de você chegar sabendo qual que é o final, e assim, confidencialidade, né, porque eu tinha que chegar assim: "Uhul, vou ficar 10 anos aqui", né, e eu sabia que não. Então assim, um desafio emocional também, né, e Sim. muito jovem, assim, de saber: "Ó, tem que ter pulso e toca", né. E assim, eu, assim, jovem e cheia de esperanças, eu falei: "Não, eu vou virar isso, não vai sair". Claro, era uma situação contratual que já estava decidida, mas assim, fiz o que eu pude, né, da melhor forma Aham. possível. Melhoramos os índices, fizemos, né, um trabalho, assim, eu falei: "Não, é a primeira vez, eu vou como se eu fosse realmente". E uma situação difícil, né, porque se você É, está abandonando o barco vai para o é, estaleiro, né, vamos dizer é. assim, a energia que você tem que colocar no teu subconsciente, essa energia já começa a cair, porque você sabe que você não vai estar lá daqui um É. tempo, né, é difícil isso. Parabéns por É, poder manter e melhorar os o que índices ali. foi legal para mim, assim, que eu acho que tem a ver com a idade também, né, assim, primeira gerência geral, você acha que você vai mudar o mundo, né, Sim. então, assim, eu cheguei lá, falei: "Não, não vai devolver, porque eu vou resolver", sabe, assim, questões que estavam muito fora disso, né. Então, assim, eu cheguei com toda a energia, todas as cartas e tal, e fizemos um trabalho muito bom, assim. E assim, aí você se conecta às pessoas, né, daí as pessoas vão por você também, sabe, foi gostoso, assim. E aí, algum tempo depois, eu fui para um hotel que aí eu fiquei 5 anos lá, e aí foi um projeto de que para mim foi muito interessante, porque aquele hotel, o primeiro, eu já sabia, né, era diferente, né, embora eu tinha esperança de mudar. No outro, eu cheguei assumindo a posição de um cara muito experiente, muito bom, um hotel já redondo, né, e e aí, assim, eu aprendi muito com eles, né. Então eu vi, assim, um hotel bastante consistente, né, que eu vinha da área operacional, então eu falava: "Gente, consistência é difícil, hein, para chegar num", e era um hotel muito consistente. Então eu aprendi demais com aquela equipe. Eu falei: "Gente, como que vocês fazem, né?".
Foi O uma hotel continua na mesma sim, é o administradora? Clarion Faria Lima. Pode elogiar, a gente Clarion, beijo pra elogia, vocês. né? Quando é coisa boa tem que falar, não é? Não, sensacional, assim, foi um projeto maravilhoso, assim, de começo, meio, e você entregar falando, nossa, foi um... Eu olho os hotéis, assim, como são projetos, né? Então, assim, a gente fica um tempo e tem um desenvolvimento, né? Você faz um diagnóstico, você vê coisas, né? Cada um tem um perfil, cada gerente tem um perfil, né? Uhum. E foi maravilhoso, assim, E eu dos aprendi hotéis, muito com assim, eles. você viaja bastante também, né? Vocês gostam, nas Gosto. férias vocês Sim, viajam sim. e vai para hotel, fica em hotel? Sim, sempre em hotel. E assim, dá para você falar assim, um ou dois hotéis que você considera assim um Foram sonho experiências de incríveis. gerência geral? Uau, sonho de gerência geral. Eu acho que tem hotéis no mundo, assim, né, Brasil, enfim, que são admiráveis, assim, que são ícones, né? Então, hotéis que não sei, assim, não sei se sonho de gerência geral, assim, eu nunca olhei os hotéis, assim, eu gostaria de gerenciar esse hotel, eu nunca Olha, tive legal, isso. interessante. Nunca, interessante mesmo, É. eu nunca pensei nisso, né? Nunca olhei para algum empreendimento e falei, um dia eu vou ser gerente geral desse hotel, né? Mas eu admiro, assim, os produtos, assim, né? E o serviço, obviamente, que é o recheio da coisa, né? Que faz toda a diferença. Sim. Então, eu acho que no Brasil a gente tem bons ícones, assim, né? Hotéis novos que estão chegando, né? E eu acho que São Paulo, né? A cidade, ela tem essa veia, né? Que permite ainda tem espaço, né? Sim. Eu acho que a gente ainda tem espaço, né? E está atrás de outras cidades no mundo em termos de número de quartos. Então, eu acho que, né, vem coisa ainda e tem espaço para todos. E essas aberturas, eu acho que elas nos obrigam a melhorar, né? Então, quem está perto tem que reformar, tem que melhorar, tem que revisar. Então, mas assim, eu não sei, assim, teve um hotel que eu fiquei uma vez, fora do roteiro aí comercial, assim, mas foi um hotel que eu admirei, assim, porque está no lugar que eu amo, que é a Bahia, que eu amo. Sim. Difícil, Amamos, né? Amamos. Complicado, Amamos, né? Três apaixonados aqui. Sou suspeita, eu acho que tem uma energia muito diferente, assim, muito especial, Com certeza. a Bahia. E assim, não é um sonho de gerência geral, mas eu admirei muito, assim, porque eu acho que era um misto de coisas, assim, que foi o Hotel Campo Bahia, que é o hotel que Sim, fica em sim. Santo André, e ele foi o hotel que recebeu a seleção da Alemanha, Pois né? é, não vai É entrar nesse ok, assunto, né? desculpa, não era, toquei num ponto sensível. Mas Vou assim, ficar deprê aqui. então o projeto do hotel, ele foi para receber os Sim. jogadores e as famílias e tudo mais, depois ele virou um hotel, né? Sim. E aí, assim, gente, a vibe, só faltou sol no final de semana que eu estive lá. Tava meio nublado, assim, Aham. e mesmo assim conseguiu ser brilhante, assim, então, foi especial. Mas assim, eu vou te falar, claro, instalações maravilhosas, tudo de bom e tal, mas a equipe, gente, sensacional. Sabe, assim, as pessoas, assim, Bahia é complicado, né? É difícil competir, né? Como é que você vê essa evolução aí? Porque gerenciar pessoas há 20 anos atrás e gerenciar pessoas hoje, né, que são, acho que o maior ativo que a gente vai ter na questão da hospitalidade é Sim. diferente. Como é que tá essa evolução? Porque a gente tem que ir mudando de acordo com o tempo, né? Sim. Eu acho que a ideia principal não mudou, Sim. tá? Que é o respeito, é a base, né, da conversa, né? Que são os valores, o respeito, é você olhar para as pessoas. Então, isso eu acho que não vai mudar nunca, né? Eu acho que isso é uma receita de sucesso, sabe? Você se conectar às pessoas honestamente, né? Conversar e saber delas. E eu acho que isso traz um engajamento, assim, pessoal, né? Não estou falando nem de Sim. tô falando da vida mesmo, sabe, assim, É. as pessoas por onde a gente, né, as pessoas que a gente cruza aí, e aí o meu universo é o hotel, né, então é isso. Então eu olho dessa forma. Agora, eu acho que, assim, a coisa mudou porque a sociedade vai mudando, né, Sim. então, assim, as discussões vão se ampliando, né, e eu acho que é bom, né, porque, a gente estava falando um pouquinho antes sobre inclusão, né, Uhum. enfim, eu acho que tem conversas que precisam acontecer, né, que são mais duras, né, então tem que colocar o dedo ali na ferida, né. Sim. E eu acho que assim, falando de desafios de gestão, novas gerações, as gerações novas, elas nos incomodam nesse sentido, né. Legal. Então eles vão nos questionar, né. Sim. Então a gente eu digo assim que o hotel, ele é um segmento, ele é um recorte da sociedade, Sim. né, então o que acontece em todo lugar vai acontecer lá também. Então,
discussões sobre inclusão, sobre etarismo, mulheres, racismo. É isso Que aí, vai estar né? Vai porque estar lá. é muito bom a gente estar falando sobre isso, que eu gostei da frase sobre a questão das pessoas se demitem do líder, que eu acredito Uhum, muito nisso. Se super, demitem do gestor, sim. enfim e tal. E a gente vem de uma hotelaria que a sala do gerente geral era praticamente Um Olimpo. o colaborador tinha que agendar para É, ir poder falar com o gerente sim. geral, Barreiras, né? É. barreiras e tal. E a gente está vindo agora de uma safra muito boa, um momento muito bom de gestores mesmo que estão realmente muito conectados à equipe, né? Acessíveis, né? Acessíveis, né? Que a camareira consegue falar com o gestor Lógico. geral, enfim, independente do tamanho do hotel, Sim, com aquela proximidade mesmo. E eu acho que faz muita diferença, é né? total. No clima, né? Não, e na verdade das coisas, né? Porque Sim, assim, a hotelaria, a nossa assinatura, o nosso slogan é receber as pessoas Sim, bem, né? Ai, acolher. e aí como que você faz isso se é de mentira, né? E tem, né? A gente sabe que tem, tem. né? A gente acaba ouvindo, né? Ai, fiquei em tal lugar e não era legal. Ah, mas a gestão ali é super complicada. As pessoas falam. Então, assim, eu acho que vira vira só discurso vazio, né, e assim, aí você não engaja de verdade as pessoas, sabe, assim, eh, isso é, ai, papo corporativo e tal, mas, gente, é um pedaço enorme da nossa vida, Sim. né, então, assim, se você não vir valor de verdade, né, no que você está vivendo ali, no que e assim, é tão gostoso também você cruzar com as pessoas, sabe, e elas: "Ai, e aí, lembra de mim? Nossa", aquelas coisas, sabe, que te falam: "Nossa, uma vez você me disse uma coisa", daí você fica assim: "O que que eu disse?", Meu né. Deus do céu. E aí, às vezes, é uma coisa tão É, cotidiana, né, é Que só para um você é tão normal não, e é só uma atenção que você deu, é, assim como acontece com a gente, né, eu comento isso com, né, com os meus amigos, meus colegas: "Meu, uma vez você me falou isso", da pessoa: "Não lembro de ter te falado", eu falei: "Sim, pra mim foi importante". Então eu acho que isso é com o hóspede, é com mas assim, a gente ali, o colaborador, a gente tá todo dia ali, né, o uhum, hóspede vem e vai, ele é a razão do nosso negócio, mas assim, ele vem e vai, né, a gente tá ali todo dia, a gente fica, a gente sabe qual que é o que tá pegando, né, qual o desafio, então no que eu acredito é, pessoalmente mesmo, né, o tom que eu tento dar, assim, no meu legal, dia a dia. muito legal. bom. E viagem? Você gosta de viajar? A gente falou um pouquinho disso, falamos de hotel preferido, você Sim. citou o Campo Bahia. E destinos, além da Bahia, que você também falou que é apaixonada. Que mais aqui no Brasil? Vamos falar de Brasil. Eu assim, eu acho de novo, ela não quer não falar da Bahia, né. Não, a Bahia, já falei da Bahia, Sim, mas eu acho que o Nordeste é um lugar especial, né. sim. Claro, eu sou suspeita porque amo o calor, mas eu acho que tem uma assim, para mim que sou de São Paulo, né, que é todo a gente tem um ritmo muito louco aqui, muito frenético, né, e eu acho que interior também, né, praia, que eu amo praia, mas assim, eu acho que você tem um ritmo mais ele tá mais associado à natureza, né, então assim, você vai tender a ir um pouco mais devagar, né, a sentir mais as coisas. Então, eu já ouvi muito, assim, colegas meus de outras cidades, né, quando eu trabalhava na Atlântica, né, que eu operava no Brasil inteiro e tal, fui muitos anos Atlântica. Opera ainda, né? É, Ainda mais, né? opera, claro. E aí falando assim: "Leandra, a gente trabalhou comigo e depois saiu de São Paulo e foi para outro lugar, né". Daí eles falavam: "Leandra, o ritmo é outro, viu? Não é nada disso não, é outra história". E aí eu falo assim: "Não e assim, será que tá errado, né? Porque a vida Sim. não é isso, né, a gente que fica alucinado aqui". Então, enfim, mas voltando, eu acho que o Nordeste é um lugar especial, assim, eu fui para eu estive em Maceió, São Miguel dos Milagres, recentemente já tinha estado, né, mas voltei um tempo atrás e, gente, é muito É uma maravilhoso, orla, né, É uma orla é muito abençoada, né? De maravilhoso, Alagoas. abençoada, aqueles tons todos, assim, é sensacional, assim. E então, assim, o Nordeste tem meu coração, né, a sim. Bahia de forma especial, mas o Nordeste eu acho que, assim, eu não tive algum lugar que eu fui no Nordeste que eu não gostei, sabe, então eu acho que é um destino, assim, que encanta aí, né, Ah, de forma encanta. geral, os E você que está corações. assistindo a gente, viaje mais para o Brasil, né? Gaste seu dinheiro que você economizou, que você guardou o ano aí e conheça o Brasil. O Brasil tem tantos lugares bonitos e a gente precisa valorizar o Brasil como um lugar de turismo. Sim, Nós precisamos investir o dinheiro no Brasil, deixar o dinheiro no Brasil, não deixar o dinheiro em outros países.
Tudo bem, é válido você ir conhecer, isso é muito bom para enobrecer a cultura da gente, mas pensa com mais carinho. E se você não conhece Maceió, chega ali, porque olha, Maceió é um lugar lindo e brincam, né, que a caneta de Deus estava cheia aí quando ele Nossa, começou tava, a desenhar, né? tava, total, maravilhoso. Que bacana. E a gastronomia? Quais são as preferências gastronômicas de Leandra? Esse tema eu não gosto muito, porque geralmente dá fome. Ah, Mas vamos falar, Cadê vamos o lá. coffee break, Peter? Pô, cadê o coffee break? Cadê? Não Pô, falar de né? gastronomia, ninguém Não me chegou, trouxe não um. chegou. Ó, a gente precisava falar, quando vem algum convidado, gerente geral, alguém, já tem que trazer um coffee break para nós, né? Eu tenho que trazer? Ué, cadê o No lobby, acolhimento? no lobby, no lobby. Não, assim, eu gosto de. Bom, meu prato favorito é feijoada. Mais olha que brasileiro legal. impossível, É, né? sim. Amo feijoada. É, E assim, eu acho que. Eu gosto de. Não sei, eu não tenho de paladar difícil, assim, né? Mas assim. Gosto muito de comida oriental, comida japonesa, especialmente. Eu acho que é um gosto que ganhou o Brasil, né? Não sei se pela colônia, ou enfim, moda e tudo mais. Mas gosto da culinária brasileira, né? Principalmente. Eu acho que a gente tem. Em São Paulo, né, falando de São Paulo, Sim. assim, bons produtos, assim, que apresentam de forma bonita, assim, sofisticada também, né, desde o tradicional mesmo, né, assim, do que a gente já conhece, assim, que opera há muitos anos com segurança, até propostas mais de revisão, né, disso, né, então, E qual que é a melhor feijoada que você já comeu? a da minha mãe. Ótimo. Gente, aí não tem concorrência, né? Não, eu acho que tem bons lugares, né? Claro, Bolinha, né? Que eu acho que todo mundo gosta e tal. Mas o que eu ia falar fora da feijoada, né? Dessas propostas de revisão, né? Da comida brasileira. Eu fui algumas vezes já, mas fui num restaurante em Pinheiros que chama Preto, Sim. que é Preto lindo. Cozinha. Maravilhoso, assim, Maravilhoso. super bonito, simples, não simples, Não, mas eu digo, ele tem uma proposta clean, Releituras, uma né? releitura, e assim, é bonito de ver e gostoso de, sabe, drinks legais Chefe também. Rodrigo, abraço. Aí, ó, tá vendo? Fazendo Boa. vários merchans aqui, ninguém me pagou nada. Mas, enfim, eu acho que São Paulo é um berço gastronômico forte, né? certeza. Traz várias coisas legais, assim. Enfim. Não, Aliás, São Paulo é a maior cidade das Américas, né? É. Passou o México, passou Nova York, então a gente, ó, estamos bem. Estamos Não. super bem. Que bacana, que bacana. E é isso. E família, você falou da feijoada da sua mãe, a hoteleira tem tempo de estar com a família, de reunião de família? Tem, claro, vamos colocar na escala, né? Coloca na Coloca escala ali. e Aquela acontece. 5x2, Isso, 6x1. depende, vamos entrar nessa polêmica da escala. Não, sim, claro, né? Minha família é toda de São Paulo, eu sou de São Paulo, então minha mãe tá aqui, minha irmã, sobrinho. E o galo vem do teu pai, O galo vem da minha mãe, da tua mãe? É. Italiano? italiano. O meu sobrenome é bem animalzinho, assim, é Galo Antão, né? Uma combinação especial. O Galo é italiano e o Antão, que é do meu pai, é português. Tá. Né? Tem origem portuguesa. Mas eu acabo usando mais o Galo, Pô, né? e a gastronomia italiana, portuguesa que você não Sensacional, fala adoro, amo. É que eu sou brasileira raiz, né? Eu falei da feijoada, mas não, adoro comida italiana, muito boa. Frutos do mar, amo. Mas não, tem tempo para família, sem dúvida, né? Todo mundo na sua correria, mas sim, tem os encontros familiares, né? Eu tenho um sobrinho maravilhoso, tenho 2 filhos. Porque quando eu era de operações, né? Quando a gente é de operação, a gente vai trabalhar muito feriado, vai trabalhar muito final de semana, porque vai fazer parte da trajetória. Porque não você tem jeito. gosta de trabalhar. Exatamente. E aí Não por outra razão. E aí tem aquela coisa, né? Não tá no aniversário, não tá, Sim. enfim. Aí Já compensa. aconteceu, Já né? Eu aconteceu. tive esses momentos, né? Eu acho que é uma coisa do hoteleiro, né? Você vai... É uma profissão de uma dedicação enorme, assim, né? Então, a gente falou disso essa semana aí com a equipe. Então, tem que estar afim, assim, né? Porque Sim. vai vir esse tipo de exigência, né? Você vai deixar de ir a algum aniversário e tal. Hoje, né, eu já estou mais presente, né? Nesses momentos, claro, Bom, assim... né? Aí é outro formato, assim, né? Mas estou sempre junto, assim. Todos moram em São Paulo, então isso facilita um pouco. Ou não, se mora no Tatuapé e você mora no Butantã, é complicado. Eu vou te falar, em São Paulo, mas cada um num canto, assim, a gente não mora perto, cada um num canto, mas é gostoso. E religião?
Leandra tem religião? Leandra tem religião. Como é que é essa parte aí da sua vida? Eu acredito em Deus, né? E acredito, eu sou espírita, né? Legal. E acredito muito na vibração, assim, né? No que a gente vibra, né? Então, eu acho que isso dá o tom, né? Uhum. Realmente das coisas, né? De como você, eu acho que dá pra, não é só isso, né, gente? São muitas coisas, mas Sim. eu acho que dá pra gente se reconcentrar, sabe? Assim, se conectar de novo e tentar fazer as coisas melhores, assim. Porque eu acredito nessa coisa da energia, né? Então, de você... eu sempre fui um pouco desatenta, na verdade, para isso, sabe? De sentir mesmo as coisas, né? Então, mas de uns anos para cá, a idade, né? A experiência. Não sei o que é, assim, mas de uns anos para cá eu não sei se eu me abri mais para isso, sabe? Comecei a me atentar. Eu comecei a sentir, às vezes, assim, a energia do lugar, né? Falo mais no sentido, assim, às vezes quando ela não é boa, né? Sim. Porque quando é boa, tá tudo bem e tal. E como eu me considero uma pessoa muito positiva, assim, com bom humor, eu não tenho mau humor, assim. Eu me irrito, claro, como todas as pessoas, me incomodo, mas... Claro. a minha natureza é do bom humor, assim, eu vejo graça nas coisas, às vezes quando não devo, inclusive. Então, assim, eu acho que isso me favorece nesse sentido da energia, né? Sim. Então, assim, de uns anos para cá, eu comecei a me atentar, assim, quando não tá legal, e eu falo, opa, calma, eu tenho como dar o tom aqui, né? Então, assim, eu posso cuidar do meu aqui, e a gente pode mexer nisso aqui, né? Então, eu acredito muito na vibração que a gente emana, né? E mesmo porque a hospitalidade, né, principalmente de atendimento, enfim, ela demanda muita energia, né? Muita. E muita constantemente, É. né? Porque é muita emoção envolvida, Sim. as pessoas muitas vezes, muitas que chegam. pessoas, É uma né? troca de Uma troca o tempo energia. todo. Você tem que lacrar o chakra, o plênico aqui, né? E Eu não deixar faço ele isso, fechado. sabia? Precisa, né? É. Você sabe que nós temos 7 chakras, Sim. né? E o chakra aqui da base, o antes da base, é onde tudo entra, tudo Sim. acaba sendo absorvido. Então, se você dá uma fechadinha nele mentalmente, você inibe a entrada de energias que você não Sim. precisa, né? Sim. E tá ligado sempre com o mestre Saint Germain também, que é o nosso mestre ascenso aí, que cuida do 7º raio, o raio violeta, que faz toda a transmutação do que tem que ser transmutado. É isso aí. Ó, que aula. Não, é isso aí, eu acredito nisso, assim, né? Então, eu tento me cuidar, né? Eu acho que Sim. a gente é muito responsável, sabe? A responsabilidade é nossa, sim, obviamente que exato. nós fazemos o nosso mundo, né? Exatamente. Então eu sempre digo que quando você tem paz no teu coração, há paz lá fora. Nenhum barulho, nenhum cachorro latindo, nenhum pedreiro martelando de manhã vai te interromper a tua Exatamente. paz, né? Sim. Se você consegue manter essa paz. É difícil, é algo que vira e mexe a gente está sendo testado. É um exercício, Hoje né? mesmo de manhã foi um exemplo aqui, vocês perceberam, mas é isso, a gente tem que ter a cabeça no pensamento sempre positivo, Exato. sempre estar numa faixa vibracional elevada, porque aí você trafega e esquece o que está um pouco mais abaixo, que precisa mais de luz, etc. Eu né? concordo. Eu Então, tive esse é o eu tive caminho, uma pelo avó, menos que eu sigo. eu acredito também nisso. Eu tive uma avó materna muito, muito espiritualizada, assim, muito admirável, sabe? Católica, minha família, eu tive uma criação toda católica e tal. E minha avó era muito católica, mas ela era o exemplo da pessoa de bem com a vida, sabe? A gente fala até hoje, se ela faleceu há muitos anos, e a gente só lembra dela dando risada. A gente conta alguma coisa dela e gargalha, sabe? Assim, da forma dela ver a vida, assim, né? A gente fala as frases dela até hoje e tal. Então, eu acho que é um ensinamento da forma como você vê as coisas, né? Porque, como você falou, a gente é desafiado o tempo todo, né? Toda hora chega um problema, toda hora tem trânsito. E aí, assim, é isso, né? Como que a gente vai lidar com isso, né? Então, eu até costumo dizer, eu acho que a questão da espiritualidade é uma forma
ela se mistura muito, assim, né? É uma coisa só, sabe? Porque é a forma como a gente vive mesmo, né? Como a gente age perante as situações. E aí, uma coisa que eu comento, assim, né, com alguns colegas, assim, que trabalham comigo, quando, ai, não tá bem, ou quando, pô, ficou chateado com alguma coisa e tal, e eu falo assim, ó, você tem que se cuidar, né? Seja como for, né? Com terapia, com espiritualidade, com o que você achar que precisa, mas porque tudo vai chegar, Sim. toda hora. Então, assim, se você não tiver o seu interior ali cuidado, né? Tudo vai te pegar. Então, assim, se cuida, porque não vai ser aqui, não vai ser lá, vai ser em todo lugar. Não, com certeza. É isso aí. E com tantos anos de experiência na hospitalidade, para onde você acha que está caminhando essa hospitalidade? Como você vê essa hospitalidade daqui a uns 5 anos? Desafiadora a pergunta, hein? Pois Podia é. ter mandado antes para ela, né? Obrigada, né, para dar uma estudada. Eu acho que assim, a forma como as coisas, a informação, né, tá tão rápida, né, isso vai nos exigindo mais, né? Então, eu acho que não é novidade, assim, que as pessoas são protagonistas, né? Eu acho que eh, até em termos de projeção, assim, né, dos produtos, assim, dos hotéis e tal, eh, eu vejo que não só hotéis, mas produtos de forma geral, assim, no mercado, eu vejo que faz tempo, né, que é mais do que o produto, está ligado à pessoa que usa o produto. Então, Sim. assim, eu vejo que isso entrou, não estou falando só de influencers, né, mas Sim, sim. eu estou falando a propaganda, assim, é de quem usa, assim, então, assim, não adianta colocar quarto de hotel e darará, que isso não sensibiliza mais as pessoas. Eu acho que a informação está cada vez mais rápida, e isso nos exige em todos os sentidos, né? Então, assim, eu acho que o produto, obviamente que com a concorrência que vai crescendo, né? Grandes marcas chegando de fora, eu acho que isso eleva o patamar, assim, a gente precisa estar fisicamente melhor preparado, né? Então, assim, tem que ter reformas, tem que ser contínuo, e assim, e como a informação ela é em tempo real, é, essa coisa da avaliação, né, de como que as pessoas nos veem, eu estou falando do cliente, mas estou falando do colaborador também, né? Sim, Assim, sim. tudo é público. São Tudo é público, é. né? São os públicos que estão ali com a gente. Eu acho que isso exige mais, assim, de uma coisa, de um andamento profundo e sincero, assim, sabe? Sim. Tanto de marca, assim, de você ser de fato o que você diz que é, né? Em produto, enfim, conceito e tudo mais, quanto de gestão, né? Sim. Do que a gente falou antes, né? A experiência vai cada vez mais fazer a diferença, né? Da Isso conectividade. já é, né? Eu acho Sim. que não volta mais, né? Não, legal. O público muda, os gostos mudam, as tendências mudam e cabe a nós que oferecemos, né, vocês que oferecem experiências de hospitalidade, estarem se atualizando também para Total. poder atender e ficar na crista da onda, né? Porque Exato. senão você acaba caindo e depois para levantar de novo é difícil, né? Exatamente. E agora, com essa inauguração aí de todos esses estúdios que estão chegando, é mais um desafio aí para a hotelaria poder se superar, se unir, né? O Sim. que ela precisa fazer é se unir e espalhar os 4 ventos, que ficar no hotel é o melhor, porque você tem segurança, você tem gastronomia, você tem serviço, você tem tecnologia, então é um ambiente propício para o acolhimento e para você se hospedar, Sim. né? É que são modelos de hospedagem, né, assim, e são momentos Exatamente. de mercado, né, Exato. Mas tem que enaltecer, o que eu estou querendo dizer é que você Claro, precisa enaltecer sem o dúvida. que a hotelaria tem de bom, e por isso que a hotelaria precisa se unir para fazer isso. É que eu acho assim, a gente falou um pouquinho sobre isso, né, Uber, antes, assim, na conversa, assim, desses momentos do mercado, né, que chega um player novo, né, Sim. uma novidade e que incomoda, né? Sim. Então, eu acho que isso nos provoca, né, positivamente, né? Então, é isso, a gente ter certeza do que nos diferencia, né? E fazer melhor, assim, porque não é só preço, né? Assim, não é só preço, é uma questão do cliente escolher o conceito para qual ele quer ir, né? Ele quer isso aqui ou ele quer aquilo ali, né? Assim, não numa postura, assim, acomodada ou arrogante, mas eu não acho que hotel sai, sabe assim? Eu digo assim, passa tempo, vem ano, vai anos,
teve todos os desafios aí que a gente teve, a hotelaria, flats, Airbnb, e agora estúdios. Cruzeiros, né? Que Cruzeiros, o hoteleiro né? falava mal Não de vai cruzeiro mudar, assim, eu digo assim, isso vai nos exigindo, né? Então, assim, entrou Airbnb. Nossa, os hotéis ficaram doidos, né? Sim. E agora, tal. E a coisa, ela vai se acomodando, Vai se assim, são encaixando, movimentos né? do mercado, né, que vão acontecer. Agora, sempre vai nos exigir, né? Sim. Porque se você ficar se achando o melhor, né? Não, mas eu tenho serviços, eu tenho com uma postura que isso não atrai o público, né? Então a gente tem que sim movimentar e às vezes eu acho que o que é legal é que às vezes esses movimentos de mercado trazem atualizações que o mercado não estava olhando, né? Então assim, automações e etc, sabe? Coisas de tecnologia muitas vezes ou soluções que você não estava olhando. E aí você tem que incorporar. Então você fica melhor, porque você já tinha toda uma gama de serviços, um recheio ali de equipe e tal, e aí você incorpora alguma novidade que te torna melhor. E eu acho que é positivo, assim, né? Porque dá uma incomodada, assim, você tem que se mexer, né? Aliás, parabéns à Marriott, porque para fazer o check-in lá no Marriott Aeroporto, você faz pelo celular, Sim. passa lá, só pega a chave e sobe. Né? E se quiser, tem até a chave no celular também, se você Sim, quiser. uma você super recebe. facilidade, É né? disso que estamos Super legal. falando, Brasil. É disso que estamos falando. É uma super comodidade, Sim, faz é diferença. outra história, porque acho que a época do check-in, check-out com fila já acabou, já não pode existir mais isso, Sim. né? Então, tem que ter opções, né? Tem um cliente que Biometria, né? tem um cliente Que que ainda quer, gosta, né? né? Que quer parar lá e tudo mais, mas tem o que não, né? Então são essas adequações, né? as gerações, né? Eu Sim. sempre brinco assim, que quando a geração dos 40 anos do deserto acabar, e assumir a geração realmente que os baby boomers acabarem, Uhum. aí a mudança vai ser, vai ser muito curta. A gente vem num crescimento, numa alteração, né, da evolução e tudo mais, mas na hora que o povo do deserto acabar, vai fazer assim num curto espaço de tempo. Sim. Então a mudança vai ser maior ainda. E vide aí o ChatGPT, a inteligência artificial, o que estão fazendo, né? O que estão fazendo. Em muitas Impressionante. frentes, né? Em muitas frentes. Entrando com tudo em vários E lugares. isso, como dizem aí os experts, é a ponta do iceberg, né? Nossa, total. Então, vamos ver o que vai acontecer. Exato. E você tinha falado sutilmente, mas quero saber a sua opinião. A escala 5x2 é possível? Para fechar, então. Ai, meu Deus. Eu acho que vai acontecer. Eu acho. Eu acho que, assim, é polêmico, né? É super complicado, porque, assim, custa, né? Custa dinheiro. Mas eu acho que... eu acho que é como discussões que aconteceram em outros momentos da sociedade, sabe? De leis que hoje existem, então aí e tudo mais. Chegamos no momento de discutir isso. Né? As pessoas querem ter mais tempo, né? Para o lazer, para descansar, para fazer outras coisas. Então, por que alguns segmentos têm e outros não, né? Então, eu acho que não sei quanto tempo vai demorar para incorporar em tudo e tudo mais, e vai custar. Esse que é o incômodo, né? Porque custa dinheiro. Ajuste, né? Tem que fazer alguns São ajustes, né? Mas a hotelaria tem feito um movimento aí com o G20, né? Que tem estado mais presente ali em Brasília com os políticos, porque é tudo uma questão de ignorância, falta de conhecimento da base política, do que a hotelaria é, o que ela representa em termos econômicos, de PIB, a participação dela dentro do PIB. Então está caminhando para que leis possam ser criadas, né? Então a hotelaria unida, chegando em Brasília, ela consegue criar subsídios, argumentar e criar subsídios para compensar esse investimento que vai ter que ser feito. E tudo é política, né? Assim, sempre tem que ter uma discussão, né? Algum representante, porque de fato, assim, não dá para ficar esperando que as pessoas entendam o que a gente está fazendo se a gente não vai lá explicar. Exatamente. Né? Então, e outra, desconhecimento também do que isso significa na ponta, né? Enfim, eu acho que tem que ter ainda um aprofundamento do assunto, né? Eu acho que vai acontecer. Tem que ter muita discussão. Vai acontecer e não é nem o céu nem a terra, né? Assim, vai ter alguma adequação e depois outras adequações, sabe, para a coisa ir caminhando, né? É vontade da ponta, né, do colaborador, eu estou dizendo, né? Mas isso a gente tem que entender, assim, quais reflexos vai trazer para ele também, remuneração, né? E assim, aprofundar as discussões para ficar tudo claro para todos os envolvidos, né? Se vocês chegaram até aqui, eu falar no plural hoje, dá um joia, curte, divulga,
Se quiser participar, manda aí um private para nós aí nos nossos canais. E agradecer aí a R1 por proporcionar aqui o estúdio, a equipe que está aqui, o Caio, e vamos embora. E um jabá que eu vou fazer sim, antes de fechar. Leandra, pega para mim aqui esse troféuzinho aqui de madeira, isso, né? Nós temos o Prêmio VIP, né, que você deve conhecer, e o Prêmio VIP, as inscrições estão acabando agora no final de abril, 30 de abril encerram. Então, corre lá, manda teu currículo, porque é um prêmio que não se cobra nada para participar, e ele não é votação popular, mas sim passa por um crivo pelo currículo. Na verdade, o Prêmio VIP ele reconhece os profissionais que mais investem na sua carreira, tanto profissionalmente ou academicamente. Então tem uma metodologia junto com o meu parceiro Márcio Moraes da EQI Profissional. Se inscreva. E a premiação acontece esse ano dentro da Equipotel, nos salões lá do Center Norte, do Expo Center Norte, no dia 17 de setembro. Ok? Um grande abraço aí para você e Uber. Tamo junto. Vamos embora. Até a próxima, gente. Até a próxima.